Olá, meus queridos, muito bom dia. Queria nesse vídeo compartilhar com vocês um pouco sobre a questão da temática de um tema muito relevante, muito importante para todos nós, que desde os primórdios da humanidade tem custado muito caro a todos os seres humanos da face da Terra, que é a temática da liberdade. E esse tema tem sido debatido vários anos, longas décadas, várias eras, tem sido comentado sobre a questão da necessidade de liberdade. Quando nós estamos em situações como a que nos encontramos hoje, onde a liberdade de muitos tem sido impedida, seja por própria consciência com relação ao medo, ao pavor de se contaminar, ou seja por questões de autoritarismo de algumas autoridades que foram aí constituídas, por incrível que pareça, pelo voto da própria população que anseia por liberdade. É bom que se observe também aquilo que esses governantes, alguns desses governantes estão fazendo com relação à liberdade do povo que vive em suas religiões. Mas a temática em si não é em relação a nada disso. Nós sabemos que é uma questão mesmo da humanidade em si, e esse anseio tremendo por liberdade. E aí eu gostaria de falar com você, baseado na questão da temática bíblica, aquilo que ela apresenta para nós como uma direção para a liberdade do ser humano, para a liberdade do homem, para a liberdade da mulher, para a liberdade de todos aqueles que de fato querem ser livres. E para isso eu preciso compartilhar com você as verdades bíblicas que se encontram no Evangelho de João, no capítulo 8, onde Jesus afirma algumas questões acerca da liberdade. E aí, no capítulo 8, a partir do versículo 31, diz assim: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendentes de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhes disseram: Nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes dei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: Nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus disse: Se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem. É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus
ouve as palavras de Deus, por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Vemos aqui então um confronto de ideias da parte de Jesus para com os judeus que estavam ali, o julgando desde o princípio, o observando. E se vocês prestarem atenção que o Evangelho de João, no capítulo 8, começa ali com aquela situação do julgamento daquela mulher considerada adúltera, onde esses homens judeus expuseram essa mulher diante de todos, diante de Jesus, querendo que fosse condenada ao apedrejamento, e Jesus ali, numa situação de pura humildade, né, coloca diante deles essa questão do pecado, na condição em que eles se encontravam para poder julgar alguém, para poder dizer aquilo que era correto, expõe as suas próprias vergonhas, seus próprios pecados. Esses homens constrangidos não são capazes de apedrejar aquela mulher. Essa história é muito conhecida na Bíblia e que é ressaltada aqui no início do capítulo 8 de João. Importante ressaltar que o final dessa história que nós acabamos de falar sobre a mulher, Jesus faz uma assertiva para essa mulher que precisa ficar marcado no nosso coração. E aí é o finalzinho do versículo 11, quando Jesus pergunta: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Final do versículo 10. Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Não podemos esquecer nunca do final desse versículo 11, quando nós estivermos tratando acerca do perdão de Deus, acerca da forma como Deus julga. Deus chama essa mulher para não pecar mais e assim se tornar verdadeiramente livre. E aí, voltando ao ponto em que nós nos propomos a tratar aqui com relação à liberdade, Jesus vem falando para esses homens que se surpreenderam, né, ali no meio daquele grupo que viu aquele julgamento, a forma como Jesus tratou aquela situação da mulher. Alguns aparentemente creram naquilo que ele fez, se surpreenderam e continuaram presentes e continuaram a questionar alguns pontos acerca de Jesus. E aí Jesus vai falar para eles que se eles permanecessem na palavra, no caminho, eles seriam verdadeiramente discípulos, conheceriam a verdade e a verdade os libertaria de fato, não deixando mais sombra de dúvida acerca daquilo que eles criam, aquilo de que eles eram de fato. E aí Jesus fala também sobre a questão da origem da liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E é sobre esse ponto específico que eu gostaria de reforçar com você, que é já um amado nosso, um cristão, um servo de Deus, mas também para você que é um amigo da palavra, uma pessoa que gosta de ouvir da palavra de Deus, mas ainda não se acercou disso como uma verdade para a sua vida. Tudo que nós pensarmos acerca da liberdade, todos os conceitos que nós tivermos acerca da liberdade, se essa nossa liberdade ela não estiver fundamentada em Jesus como a origem dessa verdade, que nos libertou para a verdade, que nos libertou para de verdade sermos livres, essa nossa liberdade ela pode ainda estar sendo uma liberdade ilusória, uma liberdade que simplesmente vai para a rua, talvez se necessário for pega em armas e entra em luta e briga pela sua liberdade, uma liberdade que nós já conhecemos na história, acerca das guerras que a humanidade criou, teve que defender a sua liberdade em certos momentos. Ainda assim, essa não é a liberdade que Jesus está prometendo para aqueles que realmente estiverem nele. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Não adianta uma descendência, assim como esses homens afirmavam serem filhos de Abraão para Jesus, e aí eles estavam inconformados com o fato de Jesus falar em liberdade para esses homens que agora estavam livres, né?
livres ali por serem filhos de Abraão, terem passado por toda aquela escravidão ali no Egito e agora estarem vivendo em liberdade. E aí eles assimilavam o fato de serem livres ao fato de serem filhos e descendência de Abraão. Talvez alguns também que possam ter contato com esse vídeo possam ter essa impressão. Eu sou filho de cristão, né? Eu não vivo num país comunista, eu não vivo num país que me escraviza, eu tenho liberdade, eu tenho direitos, né, assegurados pela Constituição, direitos de ir e vir, que nós estamos vendo aí que basta algumas autoridades receberem um poder maior, que eles têm a autonomia de cercear a sua liberdade facilmente, né, como já aconteceu em algumas cidades e em alguns estados. Então você não é tão livre assim como você imagina ser. Nós não somos tão livres dentro dos aspectos humanos de fazermos aquilo que nós bem entendemos, seja pela pressão, né, pela autoridade que está acima, seja pelo medo, né? Ninguém está caminhando livremente pelas ruas, né, sem uma máscara, sem tomar os devidos cuidados. Nós sabemos que as consequências virão. Então, a liberdade humana, ela é uma liberdade limitada por vários fatores, sejam simplesmente poderes, sejam doenças como essas que agora ameaçam a vida da humanidade, mas de fato, se queremos ser livres, se queremos gozar da liberdade, né, de fazer aquilo que nós bem entendemos, sem repousar nessa verdade de que para estarmos livres precisamos ser de Cristo, precisamos estar em Cristo, e se esse Filho não nos libertar, nós não seremos livres de fato. Que essa verdade seja realmente cavada dentro dos nossos corações, que esse anseio por liberdade que há em nós, ele seja totalmente confirmado e afirmado no fato de sermos filhos de Deus. E quando dissermos que somos filhos de Deus, não sejamos surpreendidos assim como esses judeus foram por Jesus, dizendo que de fato não eram filhos de Deus, porque se fossem filhos de Deus, ouviriam a voz daquele que tinha sido enviado por ele. Então que essas nossas afirmativas acerca daquilo que nós cremos, daquilo que nós somos, daquilo que nós temos, daquilo que nós somos de fato, ela possa estar firmada naquele que é o único caminho, verdade e vida, daquele que ninguém irá ao Pai a não ser por Ele, daquele que pode te libertar e verdadeiramente te fazer livre. Somente Ele é essa verdade que liberta. Somente Jesus pode dizer que Ele é a verdade. Que a verdade, uma vez que te libertar, verdadeiramente você e eu seremos livres. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.